como foi o dia de ontem, domingo, sobre as urnas, sobre os locais de votação, sobre tudo. Bom dia. Bom dia Orlando, bom dia pessoal. O dia ontem foi corrido, né? De fato, para a gente aqui na Justiça Eleitoral é o dia mais corrido, né? Mas tudo transcorreu bem dentro do esperado. Tivemos algumas intercorrências em urna, mas tudo dentro do esperado, é tanto que nós já preparamos urnas de contingência, como a gente chama, para substituir eventuais problemas em urna, né? E tudo correu dentro do que a gente já esperava. Muita correria de manhã, que é o início da votação, muita correria ao final da votação para a gente, recolhimento de materiais e de mídias, mas a transmissão eu considero que foi rápida, a totalização foi rápida, né? Nós tivemos muitas filas nas sessões, mas sempre é esperada essa quantidade de pessoas, porque na eleição geral, são muitos números, né, para digitar. Então a votação não é rápida, né? Mas aí foi tudo dentro do esperado realmente, por a gente, pelo TRE. Priscila, antigamente as urnas tinham 150 votos, 160 votos, até 200 votos. Eu percebi que algumas sessões eleitorais têm 380 votos, muitos votos hoje em uma urna só. A gente tem o limite de 400 eleitores determinados pelo TSE para cada sessão eleitoral. Então disso não passa, né? 400. Né? Não, geralmente é até 400 eleitores. Percebemos também, você falou sobre a quantidade de urnas que foram substituídas, em torno de quanto? Aqui em Serra e Santa Cruz, que são os números que eu tenho, né? Foram 11 urnas substituídas. Me diga uma coisa, 11 urnas, mas muitas vezes aqui em Serra Talhada, ou quando o técnico foi observar, não era a troca da urna, tinha outros acontecimentos. Acontece outras coisas, né? Algum travamento na urna que é contornado de outra forma. O técnico de urna vai lá, ajuda o mesário, faz algum ajuste no cabo, questão de bateria, questão de impressora da urna. Então, não necessariamente com o problema a urna é trocada, não. Existem outras soluções, né, para contornar os defeitos, e aí o técnico de urna foi lá e conseguiu. Uma coisa, essas urnas que estão aqui hoje, elas estão retornando de vários municípios, já que o Fórum é polo dessa região. Como você falou no começo, aqui nesse prédio que a gente está, que o pessoal conhece como Fórum Eleitoral de Serra Talhada, nós somos o polo, né, polo 9 do TRE Pernambuco, e aí aqui ficam as urnas da região, de algumas cidades da região, como Custódia, como Betânia, Belmonte, Mirandiba, Flores, Calumbi, Triunfo, Carnalbeira da Penha, que pertence ao cartório de Mirandiba. E essas urnas estão chegando dessas cidades, né? Que teve a votação ontem, então só retornando hoje. Tony Karen, alguma dúvida para perguntar para a Priscila? Eu até tinha separado aqui duas perguntas, né? A primeira ela já respondeu e você também já tinha indagado sobre quantas urnas foram preciso substituir, né? No caso foram 11, né? Incluindo Serra Talhada e Santa Cruz, que pertence à mesma zona eleitoral, né? A 71ª. Mas a minha pergunta também, Priscila, e de antemão lhe agradecer pela a forma atenciosa que você tem recebido, né? A nossa equipe, o Orlando Santos, quando vai aí, é sempre bem recebido, e a gente de antemão agradece aqui de público pela a disponibilidade, né? De você sempre estar trazendo informações. Mas minha pergunta é sobre a questão da justificativa. Tem muita gente já indagando a nossa emissora, perguntando, olha, eu não consegui votar porque eu cheguei lá, estava lotada a fila e eu resolvi desistir, mas eu quero votar no segundo turno. Essa pessoa vai poder votar no segundo turno e a justificativa, ela pode ser feita aí no cartório eleitoral, se já está recebendo esse público, enfim, eu queria que você pudesse estar explicando para os nossos ouvintes. Tá, joia. Em relação à justificativa, ela poderia ter sido feita ontem também para o eleitor que estava fora do domicílio eleitoral. E a partir de hoje já pode ser feita de algumas formas. Pelo e-título, agora você pode entrar no e-título e fazer a justificativa pós-eleição, né, juntando a documentação, né, que você tiver justificando a sua ausência na eleição. Você pode também entrar pelo site do TSE no Justifica, que é o sistema de justificativa eleitoral. Também você vai juntar a documentação relativa a essa justificativa, ou você pode vir aqui no cartório eleitoral. A gente pede que dê preferência aos meios eletrônicos, que vão vir para a gente analisar. Mas caso a pessoa não tenha acesso à internet e precise justificar aqui no cartório, ela pode vir aqui para a gente fazer esse procedimento. A gente também tem a possibilidade, se o eleitor perder o prazo para fazer essa justificativa, ele pode pagar uma multa após isso, que é uma multa de R$ 3,50,
que o dia de hoje já ainda não sai. A gente não está com a liberação de multa hoje ainda, mas daqui a alguns dias pode também fazer esse pagamento. Se o eleitor não tiver documentação para juntar em relação à justificativa. Quanto ao segundo turno, o eleitor não ter votado no primeiro turno não impede que ele vote no segundo turno. Não é impeditivo. O que precisa observar é se o eleitor esteve com 3 eleições em seguida em aberto, sem votar ou justificar, aí sim o título pode ser cancelado e ele não poderá votar no segundo turno. Mas isso tudo tem que ser observado com a gente aqui no cartório eleitoral. Qualquer dúvida, tem que encaminhar para a gente uma mensagem no WhatsApp, né? A gente já tem divulgado esse número, ou até se dirigir aqui ao cartório para a gente orientar. Mas apenas não ter votado no primeiro turno não impede o voto no segundo turno. Isso é uma boa informação, porque muita gente estava achando que não poderia votar. Então, atenção, você que está me ouvindo agora, de Serra Talha da região, se você não conseguiu votar ontem, não se preocupa, né? Se você não tiver aí três eleições acumuladas sem votar, não tem problema, você vai poder votar no segundo turno. Ô Priscila, agora você citou alguns documentos, né, que o eleitor deve apresentar tanto no aplicativo quanto no site ou aí no cartório para justificar essa ausência, né, do voto. Eu queria fazer 2 perguntas em relação a isso. Primeiro, quais seriam esses documentos? E segundo, quem não tem documento nenhum para poder comprovar a justificativa, como é que fica? Karen, nesse caso, por que eu falo em documento? Porque a lei determina que o eleitor precisa juntar os documentos comprobatórios da justificativa. Caso a pessoa não tenha conseguido votar por um motivo de saúde, por exemplo, ele vai juntar o atestado médico. Caso não tenha conseguido votar por motivo de trabalho, de viagem, por exemplo, ele deve juntar a justificativa e o documento comprobatório. A lei diz isso, que a justificativa deve ser acompanhada desse documento que comprove o motivo da ausência às urnas. E isso vai ser devidamente analisado pelo juiz eleitoral. Por isso que a gente pede para quem tiver documentação, colocar lá. E aí o eleitor que não tiver, que quiser fazer a justificativa, se não tiver documentação, o juiz vai analisar e vai ver se defere ou não. Para os casos dessas pessoas que não têm nenhum motivo por não ter ido votar, nenhum documento, pode aguardar para a questão da multa, de pagar R$ 3,50 e ficar quite do mesmo jeito. Muito bem. Qual é a pergunta, Lailson? Foi essa mesmo, né? Que a Karen fez. Quando a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Eu e Lailson, porque eu não consegui votar ontem, então eu vou precisar justificar. E aí Lailson disse para mim, não, mas como vai ter segundo turno, acho que se você votar no segundo, não precisa justificar. Mas aí Priscila já informou que de toda forma precisa sim fazer essa justificativa, né, Priscila? Karen, as duas primeiro e segundo turno são considerados independentes, como se fossem 2 eleições. Então, se você não votar no primeiro turno, tem que justificar, sim, de uma dessas formas que eu falei, senão você vai ficar sem quitação eleitoral. E aí é independente do segundo turno. Se você não justificou e nem votou no primeiro turno, votar no segundo turno, você não ficou quite em relação ao primeiro turno, tá? Entendi. Tá, ok, obrigada. Porque, na verdade, Priscila, o segundo turno, muita gente não acaba não sabendo, né, Priscila, que é uma nova eleição, né? Não é um complemento da primeira, é uma nova eleição, né? Uma nova eleição. Exatamente. Olha, a gente está satisfeito aqui, tem algumas pessoas perguntando sobre transferência de título, tá dizendo Só aqui... depois do segundo turno. Só depois do segundo turno vai conseguir transferir. Tem uma pessoa com 66 anos e não votou, precisa justificar, me diz aí. Precisa? Precisa. A partir de 70 anos é que é dispensado, é facultativo, né? O exercício do voto. Muito Até bem. 70 anos precisa justificar, no caso de ausência. Tirar título novo também não tem condições mais, né, Priscila? Ou ainda... Agora não, para o segundo turno não, só em novembro após o segundo turno. Okay. O cadastro vai reabrir para todas as operações do título. Satisfeito aqui pelo estúdio, Orlando. Beleza, então. Então vamos agora, né, agradecer a Priscila pela participação aqui e durante esses dias atendeu muito bem a gente, pela correria que ela tem por aqui, né, reuniões, tudo mais, mas recebendo nós aqui. Obrigado pela participação. Mas você não está livre da gente ainda não, viu? Tem o segundo turno ainda. Eu agradeço também a oportunidade, né? Porque essas informações são de utilidade para todo mundo. Ajudam o trabalho da gente também, né? A divulgação dessas informações. Tá, joia? Obrigada. Valeu, então. Vou aproveitar aqui, Tônia. Como é que tá o tempo por aí? Tá bom? Hoje a gente tá com Fica tempo, à vontade, tempo de Orlando. sobra, viu, Orlando? Estou aqui trabalhando. Eu vou aproveitar aqui, Priscila, convocar o Sábio e o Renan, né? Para falar com a gente